Olá, seja muito bem-vindo ao PagTalks, o podcast da PagSmart que conecta as principais notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo. Eu sou a Carol, e no episódio de hoje a gente mergulha nos acontecimentos que marcaram a semana, com aquele olhar direto, acessível e sem enrolação. Para começar, vamos recapitular as principais manchetes. Brasil registra déficit em conta corrente de 2,93 bi em maio, menor que o esperado. Haddad lamenta conflitos no Oriente Médio, mas diz que o Brasil é pouco afetado. Inflação está acima da meta, mas muito progresso foi realizado, diz membro do FED. Em maio, o Brasil registrou um déficit em conta corrente de 2,93 bilhões de dólares, segundo o Banco Central. O número veio melhor do que o esperado pelo mercado, que projetava um rombo de 3,2 bilhões. Esse resultado é importante porque a conta corrente mede as transações do Brasil com o resto do mundo, incluindo exportações, importações, serviços e rendas. Ou seja, é um termômetro da nossa relação com o exterior. No acumulado de 12 meses, o déficit está em 1,54% do PIB, o que mostra uma leve deteriorização nas contas externas, mas ainda dentro de um patamar considerado gerenciável. Um dado que chama atenção é o volume de investimento estrangeiro direto, que somou 3,5 bilhões de dólares no mês. Apesar de ser um número relevante, ele não foi suficiente para cobrir o rombo dessa conta corrente, o que exige atenção para o equilíbrio de fluxo cambial nos próximos meses. Vale lembrar que esse tipo de dado é acompanhado de perto por investidores internacionais e pode influenciar na avaliação de risco do país, especialmente em um cenário de juros ainda altos nos Estados Unidos e volatilidade nos mercados globais. E falando em cenário internacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou nesta semana os impactos dos conflitos no Oriente Médio sobre a economia brasileira. Segundo ele, apesar da gravidade da situação geopolítica, o Brasil está sendo pouco afetado do ponto de vista econômico. Durante um evento com empresários, Haddad destacou que o país tem conseguido manter uma trajetória de equilíbrio fiscal e contas externas relativamente saudáveis, o que ajuda a proteger a economia dos efeitos mais severos das tensões internacionais. Ele também lembrou que o Brasil tem uma posição privilegiada em relação à segurança alimentar e energética, o que traz certa estabilidade mesmo em momentos de incerteza global. Ainda assim, o ministro fez questão de lamentar os conflitos e ressaltou que o governo acompanha os desdobramentos de perto, com atenção especial ao comportamento dos mercados de energia que podem impactar os preços globalmente. Ou seja, por enquanto o Brasil está passando ao largo da turbulência, mas segue com o radar ligado para possíveis efeitos indiretos. E agora, direto dos Estados Unidos, um tema que continua movimentando os mercados, a inflação americana. Segundo o membro do Federal Reserve, a inflação ainda está acima da meta de 2%, mas o país já fez muito progresso desde os picos registrados nos últimos anos. Ele destacou que controlar a inflação não é uma missão simples, mas que o FED segue comprometido com a estabilidade de preços, e reforçou que manter a taxa de juros elevada por mais tempo pode ser necessário, mesmo que o mercado siga especulando sobre cortes ainda em 2025. A fala veio durante um evento do Peterson Institute em Washington e reforça aquele tom cauteloso do FED que o mercado já conhece bem. Reconhece os avanços, mas deixa claro que a batalha contra a inflação ainda não acabou. Para o Brasil e outras economias emergentes, isso significa que o cenário externo segue pressionado. Juros altos nos Estados Unidos mantêm o dólar forte e podem continuar influenciando o fluxo de capitais e o câmbio por aqui. Chegou a hora do nosso quadro fixo aqui no PagTalks, o Trend Alert da Pag. É aqui que a gente destaca o que está movimentando o mercado e também os bastidores de quem atua nele. E o alerta dessa semana vem direto do cenário internacional, com reflexos importantes na economia global. Na última sexta-feira, os Estados Unidos lançaram um ataque contra alvos do Irã em resposta à morte de 3 soldados americanos na Jordânia. O problema? Esse movimento acontece em um momento já frágil para a economia global, com alta dos juros, inflação resistente e cadeias de suprimento ainda mais pressionadas. Especialistas alertam que a escalada de tensão no Oriente Médio pode afetar diretamente os preços do petróleo, aumentar o custo do transporte internacional e acionar novas ondas de aversão ao risco. Isso significa que países emergentes como o Brasil podem sentir os efeitos indiretos, seja via câmbio, inflação ou até fluxo de capitais.
Mais do que nunca, o cenário pede atenção redobrada. A instabilidade geopolítica pode ser gatilho de novas pressões econômicas, e quem opera no mercado precisa acompanhar de perto os próximos capítulos dessa história. Seguimos de olho e em alerta. E assim a gente encerra mais um episódio do Pag Talks, mas agora me conta. Você acha que o Brasil está realmente preparado para enfrentar os impactos de uma nova escalada geopolítica? Ou ainda dependemos demais da estabilidade externa para manter nosso crescimento econômico? A tensão no Oriente Médio pode parecer distante, mas os reflexos no câmbio, na inflação e nos mercados são bem reais. E a discussão só está começando, porque o cenário global ainda promete muitos desdobramentos. Comenta com a gente, a conversa continua por aqui ou nas nossas redes sociais, @PagSmileGlobal. A gente se fala no próximo Pag Talks. Até lá!